Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos começar o nosso culto de gratidão ao Senhor nessa noite, louvando a Ele por sua bondade e misericórdia. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Vamos ficar de pé, amados, em nome de Jesus. Vamos dizer ao Senhor que Ele é bem-vindo. Aleluia, que essa casa é dele, as nossas vidas pertencem a Ele. Aleluia. Vem, Senhor. Bem-vinda.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui para falar, para propagar a palavra do Senhor. Amém. Esta palavra que eu vou fazer a abertura hoje, ela tocou muito meu coração. Na realidade, foi uma palavra que eu ouvi hoje pela manhã, no Minuto com Deus, do pastor Edivaldo Oliveira. E eu vou repassar para vocês dentro das minhas limitações teológicas. Então, abram as Bíblias de vocês em João, capítulo 19, do 25 ao 27. Todos acharam? Amém. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse o discípulo: Eis aí tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Que essa palavra entre no coração de todos, que essa palavra ela penetre o mais fundo da alma e traga a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor dele a todos que estão escutando. Obrigada, Senhor. Deus. Então, qual o contexto em que está inserida essa palavra? Jesus estava na cruz. Jesus estava agonizando na cruz. E ele estava ali para cumprir uma missão. Qual a missão? De salvar toda a humanidade. E mesmo na cruz, Jesus, ele se preocupa com sua mãe. Ele estava cumprindo essa missão e talvez neste momento agora, como o pastor falou hoje de manhã no vídeo que eu vi, vamos conjecturar, nós vamos tentar imaginar, tá? O que poderia estar passando na cabeça de Jesus. Isso não é bíblico, mas como Jesus ele veio como homem e teve reações humanas de dor, sofrimento, amor, saudade, possivelmente ele passou isso pela cabeça dele. A vida da gente a vida dele passando pela cabeça. O que aconteceu? Nessa conjectura, o Cristo neste momento tenha passado um filme de tudo que ele passou na vida e os momentos com sua mãe Maria. Por isso podemos imaginar ele ali na cruz, se recordando de toda a sua criação, da sua educação, de como Maria o acalentou, de como Maria segurou ele no colo, que quando criança talvez tenha caído, chorado como toda criança, como ela curou suas feridas, como ela sorriu e gargalhou com ele. Talvez isso tenha acontecido e todo este filme tenha passado na cabeça de Jesus. Como filho mais velho, ele passou a responsabilidade para o apóstolo amado João de cuidar de Maria, pois ela já era viúva e cabia ao filho mais velho cuidar da mãe. Então ele estava ali na cruz, morrendo por nossos pecados, e passou essa missão de João cuidar de Maria. E ao proferir essas palavras, mulher, eis aí o teu filho, ao discípulo João, e eis aí a tua mãe, Jesus demonstra o seu amor e cuidado pela mãe, o seu amor e cuidado por Maria. Em sua mensagem, nesta mensagem do pastor Edivaldo Oliveira, ele nos convida a refletir na ótica dos filhos e não na ótica das mães. Hoje é o dia das mães, a gente sabe, mas vamos tentar nos pôr agora como filho olhando para a mãe. Do cuidado, do amor, do carinho e atenção que devemos ter com nossas mães. Eu tenho a mãe distante, hoje telefonei para ela, ontem ela mesma me ligou chorosa, eu sabia que ela queria que eu fosse lá, mas com a pandemia, eu sem vacina, eu falei, mãe, breve vai chegar o momento que eu vou estar aí contigo.
Eu sei que ela ligou chorosa, mas era de saudades de mim. E a gente, às vezes, de tanto trabalho, o trabalho assoberbado, na rotina do nosso dia, a gente esquece de dizer para as pessoas que a gente ama. Então, isso é um convite que ele faz da gente ter esse cuidado com aquela que nos gerou no ventre, com aquela que nos cuidou, que nos amamentou, que nos deu carinho, que também curou as nossas feridas. E eu sei da dificuldade que a minha mãe teve de criar 5 filhos sem pai. E eu agradeço a Deus por ter dado ela essa força, essa vitalidade de estar numa máquina de costura e nos sustentando com as roupas que ela fazia. E quantas vezes eu fiquei até de madrugada com ela, enfiando agulha, fazendo café para ela poder estar acordada, né? Então, esse cuidado eu tive e eu preciso me disciplinar de telefonar agora toda semana para ela, porque essa mensagem tocou muito no meu coração. Mas ele também ressalta as mães excluídas. Como excluídas? Durante essa pandemia, o que aconteceu? Nós tivemos que nos adaptar às redes sociais e de estarmos ali conversando com os nossos parentes. E glória a Deus que a gente tem um celular, que pôde pagar esse celular ou ganhou de presente e pode estar se comunicando. Mas e aquelas pessoas que não têm? Aquelas mãezinhas que pela sua talvez falta de recursos financeiros e também de conhecimento e pela idade avançada, não tiveram como acessar e ainda não têm um celular para poder estar falando para os filhos. Então, que a gente reflita sobre isso, esse processo digital também dos excluídos digitalmente. E talvez, se a gente sabe um pouquinho, ensinar essas pessoas. Ensinar aquela que não sabe, ter paciência. Ó mãe, é assim, quem tem condições, né? Mas eu estava refletindo também, e onde é que foram as cartas e os cartões que a gente fazia na infância? Meu neto fez um cartão tão lindo para a mãe dele, com toda aquela inocência, um cartão todo brilhante de EVA, e naquela alegria de dar para a mãe aquele cartão. E nós, adultos, por que a gente não faz um cartão mesmo e dá para nossa mãe? Só existe o celular, só as mensagens digitais? Eu tenho certeza que ela ia amar como ela amava quando nós éramos crianças. Então, uma cartinha para quem está longe, os correios ainda estão abertos. Daria para ter tempo sim de mandar um cartão, uma carta, mas a gente se acostumou ao digital. E é um alerta para a gente, então, de tomarmos, e o que nós somos hoje, o que nós somos como homem, como mulher, foi por causa dessas mães. Elas nos acalentaram, elas nos deram diretrizes, com todas as suas falhas, com todas as suas limitações, porque nós somos seres humanos. E talvez muitas nem conhecendo a Jesus, mas o amor delas é uma coisa intrínseca na mãe, né? Amar seu filho. Então, essas virtudes, se há alguma virtude de dignidade em nós, que a gente reconheça que foi passada pelos pais, pela nossa mãe. Que às vezes a mãe... Por que a mãe? Porque a mãe fica muito mais tempo com o filho que o pai. O pai sempre saía para trabalhar, né? E a mãe ficava em casa. Hoje em dia, nem isso as mães têm que trabalhar. Mas que as horas que a gente passa com os nossos filhos sejam de qualidade. E essa qualidade se resume em carinho e cuidado, amor, conversar. E hoje eu ouvi também uma outra mensagem de uma criança falando para a mãe que a mãe tem que cuidar, tem que largar o celular. Então é isso. A gente está nesse processo, glória a Deus que nós temos para poder se comunicar, mas hoje o nosso culto é online, mas tem que ter um tempo para o olho no olho. Quem ainda está perto, quem não está e não pode por causa da pandemia, um cartão, uma cartinha. E não precisa ser no Dia das Mães, pode ser qualquer dia, qualquer hora. Então a palavra para este domingo é: aí está a sua mãe. Cuide dela, pois ela se dedicou e cuidou de você. Que o Senhor abençoe todas as mães, que o Senhor possa estar cuidando de nós e da nossa descendência, da nossa geração. Obrigada, Senhor, porque a minha mãe está viva e vacinada, está lá, aguardando o meu retorno. E eu espero que as mães de vocês também, que a gente possa, no momento oportuno, abraçar e beijar
e poder estar com elas, cuidando, como elas merecem, como elas cuidaram de nós. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a ti, Senhor. Amém, aleluia. Ai, irmã Marilei, ora pelas mães, querido, em nome de Jesus. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer tanto, tanto nesta noite, Pai, pelo privilégio tão grande de sermos mães. Senhor, é uma bênção maravilhosa. Cada pessoa que tem filhos sabe o que significa isso em nossas vidas. É um presente de Deus para nós. Por isso que nós queremos ser gratos a Ti, Senhor. E aquelas pessoas que ainda estão em busca disso, que não conseguiram, ó Deus, que ainda não conseguem engravidar, que o Senhor possa olhar para essas pessoas que têm o desejo tão ardente no coração de serem mães. Que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor cuide das nossas mães, que o Senhor as proteja, que o Senhor as guarde, papaizinho querido, ô papai amado, Senhor. Muitas pessoas, Pai, neste momento oram pelas suas mães que estão enfermas. Nós também queremos orar, nós queremos pedir para que o Senhor cuide delas, para que o Senhor sare as enfermidades delas, Pai, que elas possam se manter, ó Deus, cada dia e cada vez mais, conhecendo ao Senhor Jesus, buscando ao Senhor Jesus, pedindo que o Senhor Jesus faça parte das suas vidas, Pai. Muito obrigado pela minha mãezinha querida, que também ainda vive. Glória a Deus e aleluia por isso, que nós possamos ser gratos a Ti por isso, e que nós possamos fazer a nossa parte, como filhos, como foi falado na abertura, nós possamos fazer a nossa parte, de amarmos as nossas mães, de cuidarmos deles nas suas velhices, e não abandonar eles, mas cuidar deles com todo amor, com todo carinho, abraçá-los, dizermos o quanto nós o amamos, o quanto eles são importantes para nós, assim como os nossos pais, os nossos filhos, toda a nossa família é muito importante, e nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado nas nossas vidas. Muito obrigado, papaizinho querido. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, aleluia. Pai nosso, Pai
estás nos céus. Nós estamos declarando que nós dependemos unicamente desse Senhor que é poderoso, que é verdadeiro, que cuida de nós, aleluia, tem cuidado. E nunca houve noite que pudesse impedir o agir dele. A palavra dele diz assim: agindo eu, quem impedirá? Ele vai impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Ninguém. Se Deus estabeleceu um plano sobre nossas vidas, ele é fiel para cumprir. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glórias ao teu Aleluia. nome, Senhor. Bendito é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Possa pedir as mãos de Jesus.
Glória a Deus. A tua vida é um milagre, a nossa vida é um milagre, porque se não fosse o Senhor, aleluia, se não fosse a mão do Senhor, aonde nós estaríamos? Glória a Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. E com certeza, cada um de nós não tínhamos jamais pensado que haveria um tão grande amor para nos resgatar das trevas. Aleluia, que Deus abençoe a tua vida nesta noite. Aleluia. Que você receba a palavra do Senhor. Glória Deus amado, entra, Senhor, com o teu poder nesta noite, ministrando a tua palavra aos corações. E para aquela pessoa, Senhor, que acha que a sua vida já não tem mais solução, que ela veja hoje a boa mão do Senhor agindo poderosamente, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Guarda a tua filha que estará ministrando a tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, amados. Eu estou muito feliz por estar aqui trazendo a palavra do Senhor nessa noite. E o meu desejo é que Deus venha transformar o nosso coração. Que o Senhor venha falar o nosso coração através da palavra. Amém? Vamos estudar a palavra do Senhor nessa noite lá no livro de Daniel, no capítulo 4. Amém? Nós vamos ver aqui que no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor veio da Babilônia a Jerusalém e a sitiou. E ele levou consigo alguns utensílios da casa do Senhor, que o Senhor entregou nas suas mãos, o rei, e esses utensílios. E ele levou na casa do seu Deus. E disse para o seu chefe, Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns jovens de lá para servir na casa do rei, para servir no palácio, a fim de que eles fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Esses jovens tinham que ser de boa aparência, instruídos em sabedoria, entendidos em conhecimento e tinham que ter habilidade para morar no palácio. E entre esses jovens se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram filhos de Judá e eles serviam a Deus, o único Deus verdadeiro. Daniel, ele servia somente a um Deus, o Deus que é criador dos céus e da terra e que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Amém? Vamos então ler a palavra a partir do versículo 1 do capítulo 4, que nos diz assim a palavra do Senhor. Rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. E quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino eterno, sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Nós vemos aqui Nabucodonosor dando o seu testemunho. É como se eu e você, nós dessemos o nosso testemunho. Muitas vezes eu tenho dado meu testemunho. Eu acredito que você também tem algum testemunho para dar do que Deus fez na tua vida. Nós vamos ver aqui o próprio rei, nesses primeiros versículos, ele mesmo dando o testemunho dele, contando, o que Deus fez na vida dele. E ele diz assim, a partir do versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa, florescente no meu palácio, e tive um sonho que me espantou. E as minhas imaginações na minha cabeça e as visões me turbaram. Então eu fiz um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação.
Então Nabucodonosor ele teve um sonho que deixou ele muito perturbado. E ele queria saber a interpretação desse sonho. Ele mandou chamar os seus magos, ele mandou passar por todo o reino, trazendo os magos, os sábios, todos aqueles que sabiam interpretar sonhos, né? Os que trabalhavam para ele, né? Mas nenhum deles conseguiu interpretar. E eles não tinham esse poder de interpretar o sonho que Deus deu para o rei. Então ele diz assim no versículo 8: por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho para ele. E disse assim: Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em você o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo que é difícil. Diga-me as visões do meu sonho que eu tive e a sua interpretação. Então o rei ele mandou chamar Daniel, porque ele já tinha interpretado outros sonhos antes. Daniel já estava há algum tempo ali junto do rei, né? E ele já tinha interpretado. Então ele foi o único que Deus deu a sabedoria para interpretar. Todos os outros sábios, adivinhadores foram envergonhados, porque eles tinham que reconhecer que somente o Deus de Daniel dava esse poder e essa sabedoria para Daniel. E disse assim o rei para ele: eram as minhas visões da minha cabeça e na minha cama, e eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja árvore era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. E foi vista até os confins da terra. E a sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos, e debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, e clamando fortemente, dizia assim: derrubai a árvore, cortai os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. E seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, e não haja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta é a sentença por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que todos conheçam, todos os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e dá a quem quer, e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Isso eu, rei Nabucodonosor, vi, e tu, Beltesazar, diga a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui que somente Daniel poderia interpretar. O próprio rei reconheceu que somente Daniel poderia interpretar esse sonho. E quando ele diz assim: em ti há o Espírito dos deuses santos, ele falava na linguagem dele, na linguagem que ele era acostumado. Porque Nabucodonosor, ele adorava muitos deuses. Ele era politeísta. Daniel era monoteísta. Ele adorava um único Deus. E o rei Nabucodonosor, ele adorava muitos deuses. Esses deuses, tanto eles eram do gênero masculino quanto feminino, às vezes não tinham gênero. Então ele adorava e prestava culto, adoração, né, reverência a esses deuses, e ele ensinava essa cultura também para o povo, né? E nós vemos aqui Deus colocando Daniel e seus amigos, né? Os amigos também de Daniel também estavam próximos dele, né? Então nós vemos Deus colocando crentes, pessoas que estavam ali para representar a Deus, para trazer a palavra do Senhor. Nós podemos ver aqui a estratégia de Deus
para poder salvar um único homem. Ele queria que Nabucodonosor se convertesse, porque Nabucodonosor ele era um rei muito orgulhoso, muito soberbo. Ele tinha feito muitas construções. Ele era o maior rei no momento. Ele reinava sobre todos os reinos. Ele tinha dominado todos os reinos ao redor e todos tinham que servir e fazer reverência a ele. Então ele era orgulhoso, prepotente, soberbo. Ele achava que ele tinha que ser adorado. Mas Deus queria quebrar o coração dele. Deus queria que ele viesse a conhecer o verdadeiro e único Deus. E a estratégia de Deus foi um sonho. Deus fez com que ele tivesse um sonho, que ele tivesse visão, sonho, enquanto ele estava dormindo, enquanto ele estava no palácio dele, dizendo que ele tinha tudo, que ele não, que ele era o cara, que ele não precisava de nada, que ele reinava sobre tudo e sobre todos. E Deus queria que ele conhecesse que existia um Deus acima de tudo e acima de todos, que esse Deus, ele que dá o poder e a autoridade para os reis da terra. Então nós vamos ver agora a interpretação do sonho. Nós vimos a interpretação do sonho, o Nabucodonosor contando o sonho, né? E ele pedindo para que Daniel interpretasse esse sonho. E a palavra do Senhor diz que Daniel, ali no versículo 19, que Daniel esteve atônito. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e seus pensamentos turbaram. E o rei disse: Beltesazar, não te espante, nem a sua interpretação, não te espante o sonho, nem a interpretação. E Beltesazar respondeu: Senhor meu, o seu sonho seja para contra os que têm ódio de ti, a sua interpretação para os teus inimigos. Porque Daniel ficou muito perturbado, porque Deus revelou para ele o sonho que iria acontecer. Uma grande tragédia estava para acontecer. Então Daniel ficou perturbado durante um tempo e orou, certamente ele orou antes e pediu para que o Senhor revelasse esse sonho, porque Deus dava para Daniel o poder, o dom de interpretar os sonhos e as visões. E ele disse para o rei a sua interpretação, Ele disse assim no versículo 20: a árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra, e cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, e a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que o rei viu, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, destruí-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do céu a sua porção, e seja com os animais do campo, até que se passem sobre ele 7 tempos. Amém? Então Daniel disse para o rei, Daniel disse para ele: a árvore que você viu, rei, é você. É você que Deus engrandeceu, que Deus enriqueceu, e através de você as pessoas se abrigavam, porque você reinava sobre elas, e você não deixava que faltasse nada, você fazia com que tivessem mantimentos, você cuidava, ajudava esse reino estava sob o teu domínio. E você tem esse domínio, você tinha até esse momento esse domínio, porque foi Deus que te deu, E Deus diz para que fosse cortada essa árvore, esse anjo, esse santo, que ele diz assim, um santo que descia do céu, Esse anjo que dizia cortai a árvore e destruía, ele mandava dizer que Nabucodonosor seria cortado da terra, ele seria tirado de dentre os homens, mas ia deixar as suas raízes, ele ia voltar a ter este reino que ele tinha. Deus ia tirar por um tempo, para que ele conhecesse que Deus reina sobre todos os reis. Aleluia, Jesus. E a interpretação, ele diz assim no versículo 24, é essa:
Ó rei, este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei meu senhor. Serás tirado dentre os homens, a tua morada será como os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos acima de ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos, e dá a quem quer. Então, até que ele conhecesse, até que ele se arrependesse, até que ele conhecesse que Deus domina sobre tudo e sobre todos, haveria um tempo, 7 tempos. A Bíblia diz 7 tempos. Nós achamos que pode ser 7 anos, mas são tempos, são 7 tempos. E quanto ao que foi dito no versículo 26, ele diz assim para o rei: e quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as suas raízes, o teu reino voltará para ti. E depois que tiveres conhecido que o céu reina, ou seja, que Deus reina acima de tudo e acima de todos. Ele diz assim no versículo 27, ó rei, aceita o meu conselho, desfaz os teus pecados, e pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel dá uma exortação, ele exorta a Nabucodonosor. Ele diz assim: se arrependa dos teus pecados. Pode ser que Deus não faça que venha acontecer isso que Deus falou em visão e sonho para você. Pode ser que Deus mude, mas é preciso que você se arrependa. Deus vai te dar um tempo para que você se arrependa. No versículo 27 ele diz: ó rei, aceita o meu conselho, para que se prolongue os teus dias, a tua tranquilidade, para que tenha paz no teu reino, para que você tenha paz, para que isso não venha acontecer. Mas nós vemos no versículo 28 que todas as coisas vieram sobre o rei. Ao cabo de 12 meses, andando passear sobre o palácio real da Babilônia, o rei falou e disse consigo mesmo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Estava ainda o rei falando essa palavra, quando caiu uma voz do céu que dizia: ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos e dá a quem ele quer. Nós vemos aqui então uma voz vindo do céu, próprio Deus falando com ele, dizendo: a ti, ó rei Nabucodonosor, te passou o teu reino. Assim como Deus fez para o rei Saul, quando Deus tirou o reinado do rei Saul e deu para o rei Davi, ele disse: de ti é passado o teu reino, Saul, e é dado para outro. Então ele passou o reino dele para o profeta Davi, para o rei Davi, né? Nós vemos aqui Deus tirando o reino do rei que se achava que ele era invencível, que ele era o rei dos reis, que não tinha ninguém acima dele. Então foi tirado o reino dele durante 7 anos. Durante 7 anos, na mesma hora em que a ordem foi cumprida do céu, a ordem veio de repente, ela veio com um propósito que houvesse mudança no coração do rei. Na mesma hora em que ele dizia isso, que ele se gabava, que ele era invencível, a ordem veio do céu. Na mesma hora se cumpriu sobre o rei e foi tirado ele de dentre os homens, e ele comia com os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, e cresceu pelo. Nós vemos no versículo 33 isso. E cresceu pelo no seu corpo, como penas da águia, e as suas unhas como a das aves. E ele achava que ele era um animal. Nós sabemos que
na medicina, na área da saúde, nós vemos muitas pessoas que têm loucura. Nós sabemos que existe também uma doença chamada licantropia, se não me engano. A pessoa pensa que ela é um animal, ela se comporta como um animal. E foi assim que Deus fez com este rei, que era orgulhoso, soberbo. Foi assim que Deus fez. Deus fez com que ele fosse morar no campo, longe das pessoas. Foi tirado o seu reino, foi tirado tudo que ele tinha. Ele passou a se comportar como um animal, provavelmente sem se lavar, sem cortar os cabelos, cresceram os seus cabelos, os seus pelos. Ele ficou irreconhecível. Isso aconteceu durante 7 tempos. Deus tinha dado 1 ano para que ele se arrependesse. Depois do sonho que ele teve, depois da interpretação que Daniel deu para ele, ainda se passaram 1 ano. E depois desse ano ele estava lá se gabando e veio do céu essa palavra e o decreto de Deus se cumpriu. Aquilo que Deus decreta, aquilo que Deus promete sobre um povo, sobre uma pessoa, sobre uma nação, se cumpre. Tudo que está aqui na palavra do Senhor, tudo que Deus decretou, tudo que Deus falou, se cumpre nos dias de hoje, se cumpria no Antigo Testamento. Essa palavra, essa história aconteceu no Antigo Testamento. Ela não foi uma história inventada, ela foi uma história escrita pelo próprio rei. Provavelmente ele ditou para algum súbdito dele que foi escrevendo essa história, esse testemunho. Então nós vemos que a palavra do Senhor, ela é fiel, ela se cumpre. Tanto Deus pode dar, quanto Deus pode tirar. É verdade. É ele que ordena as autoridades no céu, Ele que ordena as autoridades na terra, os líderes, é Ele quem constitui as autoridades. Mas assim como Ele dá, Ele também tira. Então essa palavra, essa mensagem é para todos nós, mas principalmente para quem é líder no teu trabalho. Se você é líder na tua casa, você é chefe da tua família, você é um líder, você que é mãe também, hoje que é o dia das mães, você que é líder. Nós temos palavra, nós temos decretos do Senhor sobre a nossa vida, e os decretos e as palavras do Senhor se cumprem. Então nós temos que cuidar daquilo que nós temos no nosso coração. Nós não podemos ter o nosso coração cheio de soberba, cheio de orgulho, porque nós temos alguma coisa, ou somos, ou temos um cargo, ou nós temos um cargo no nosso trabalho, seja onde for, ou se nós temos bens, nós só temos alguma coisa porque o Senhor nos deu, porque Ele constituiu sobre a nossa vida, e acima de nós tem uma autoridade que rege, que é o Senhor Deus, o único Deus santo e verdadeiro. Ele é único, Ele é digno, Ele é santo, Ele é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Na palavra do Senhor nós vamos ver aqui no versículo 34, Nabucodonosor contando no 34. A fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos para o céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Ele está aqui repetindo o que ele dizia lá no versículo 1. Quando ele estava começando a dar o testemunho dele, ele estava dizendo que Deus é sempre eterno, que Ele domina sobre todas as coisas. E ele dizia assim: a todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, Ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: o que você faz, o que tu fazes? Não há ninguém que possa dizer para o Senhor: o que tu fazes, por que tu fazes isso, por que tu fazes aquilo. Quando Nabucodonosor levantou, ele diz: eu levantei os olhos para o céu. Quando ele diz eu levantei os olhos para o céu, quer dizer que ele lembrou, ele pensou, ele refletiu, voltou-lhe o entendimento, voltou-lhe a lucidez. Até então ele estava separado, não convivia com ninguém, ele se comportava e vivia como um animal, ele estava louco.
Deus tinha permitido que ele tivesse loucura. E quando ele levantou os olhos para o céu, ele disse: tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo e glorifiquei. Quando o homem se rende ao Senhor, depois de ter deixado seu coração se encher de soberba, de orgulho, de vaidade, quando ele se rende ao Senhor, quando ele bendiz ao Senhor e reconhece que o Senhor é o único Deus, Deus dá um entendimento para essa pessoa, Deus dá o entendimento, a sabedoria, Deus dá tudo o que Ele tem para dar para a pessoa. Mas quando a soberba, o orgulho, Deus tira, Deus abate. O princípio da queda do homem é a soberba e o orgulho. Toda vez que o homem se exalta e sorbece o seu coração, Deus abate. Lembre-se disso, nunca se esqueça disso. Nós nunca podemos nos esquecer. Toda vez que nós pensamos que somos alguém, alguma coisa sem Deus, nós não somos, não. É Deus quem dá. É Ele que tem todo o poder sobre todas as coisas. Aleluia. E ele diz assim: no mesmo tempo, me tornou vir o entendimento, a dignidade do meu reino, a minha majestade, o meu esplendor, e me buscaram os meus capitães, os grandes, e fui estabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Então Deus devolveu para ele a glória como rei, a majestade como rei, o seu reino foi restituído, ele foi buscado, foi vestido novamente com vestes reais. Assim como o filho pródigo, nós podemos comparar aqui também, quando o filho pródigo se afastou da casa do pai, ele tinha tudo. Ele tinha tudo, ele tinha riqueza. E quando ele se afastou e gastou tudo que ele tinha, perdeu tudo que ele tinha, ele foi comer com os porcos. Mas quando ele se arrependeu e reconheceu que ele precisava do pai, ele voltou para a casa do pai, e o pai mandou colocar vestes novas. E assim Deus fez com Nabucodonosor. Deus mandou vestir ele novamente, ele foi restabelecido no seu reino. E então ele glorificou e exaltou ao Rei dos céus. Deus é o Deus que restitui, é o Deus da restituição. Deus dá muito mais, Deus deu muito mais do que ele tinha tirado para Nabucodonosor, ele deu muito mais. Mas somente quando ele reconheceu a glória, a majestade, a soberania de Deus, que Deus estava acima dele. E ele disse assim agora, no versículo 37. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exausto, glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, os seus caminhos, juízo, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Amém? Amém. Então nós vemos Nabucodonosor encerrando esse testemunho. Ele começa glorificando ao Senhor, depois nós vemos a queda dele, a soberba, a queda, né? Os meios que Deus usou para trazer, os meios que Deus usa para trazer um só homem para a presença dele. Mas através desse decreto, que foi, desse testemunho que foi contado, ele chegou até aqui hoje, até nós. Nós temos o testemunho que Deus, ele quer tanto os grandes quanto os pequenos, os ricos, os pobres, não importa. E através de uma pessoa, Deus pode fazer com que muitos venham conhecer a grandeza, o louvor, a glória dele, né? Eu quero falar de uma maneira especial sobre o coração, que Deus colocou no meu coração para falar sobre isso. A Renata já falou também um pouquinho sobre o coração, né? O coração, nas Escrituras Sagradas, ele representa o centro das nossas emoções, do nosso pensamento, do nosso raciocínio. Ele é como se uma máquina que comandasse toda a nossa vida, né? O nosso coração. Mas o coração do homem sem Deus, nós vimos aqui o coração de Nabucodonosor sem Deus. Como era o coração deste homem? O coração do homem sem Deus é cheio de orgulho, de vaidade. E o coração, ele comanda o homem e ele passa a amar mais o mundo, mais as riquezas, mais as coisas da vida. E esse homem se afasta de Deus.
Ele já deixa de louvar, ele deixa de glorificar. Nabucodonosor era um rei pagão, né? Ele adorava outros deuses. Mas aqui Deus está falando de nós, do nosso coração hoje. Quando o homem deixa de adorar a Deus e glorificar a Deus, tira Deus de dentro do seu coração, ele passa a valorizar as coisas materiais, aquilo que ele tem, aquilo que possui, aquilo que Deus deu para ele. Ele se afasta. E o que acontece? Já não tem mais a presença de Deus no coração dele. E o inimigo invade o coração quando não tem a presença do Senhor no coração. O inimigo invade o coração. O inimigo investe nas emoções para se apropriar da mente do homem. Pois quando as emoções e os sentimentos da pessoa estão controlados, ela se torna escrava das mentiras e do engano. E uma vez que a pessoa está escravizada, ela vai servir aos pecados. E o relacionamento com Deus deixa de ser importante. Então ela se afasta de Deus. Mas quando nós deixamos Jesus entrar no nosso coração, nós vamos ver agora o coração do homem com Deus. Quando Jesus entra no nosso coração, quando nós entregamos o nosso coração, quando nós dizemos: Senhor Jesus, entra no meu coração, faça morada, Senhor, faça morada no meu coração. Eu te entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Glorifica a Deus, agradece a Deus tudo que você tem. Quando o Espírito Santo entra no teu coração, você aceita Jesus, o Espírito Santo entra no teu coração. E ele faz morada no teu coração. Aí o Espírito Santo, ele vai instruir você. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar os valores. Vai te dar virtudes. Você vai ter comunhão com Deus, você vai estar perto de Deus, você vai se aproximar de Deus. E Deus vai te dar tudo que você precisa. Tudo que você precisa, tudo que você necessita. Porque Deus é um Deus que tem prazer em abençoar e entregar aos seus filhos o que eles precisam. Ele diz que ele alimenta até os passarinhos, porque ele não iria alimentar os seus próprios filhos. Porque ele não alimenta o filho dele. Ele dá tudo o que nós precisamos. Nós não podemos deixar que as coisas que Deus nos dá, o despojo que nós ganhamos depois de uma luta, depois de um tempo, às vezes a gente coloca alguma coisa em oração, a gente pede para Deus, a gente ora no dia, ora na madrugada, busca e Deus entrega. Deus é fiel, Ele entrega. Busca ao Senhor aquilo que você está precisando, aquilo que você está pedindo, porque Deus entrega. Mas quando Deus te entregar, que você ganhar depois da luta, da vitória, que você ganhar, não deixe que isso seja o primeiro lugar no teu coração. Se Deus te deu um carro, deu uma casa, se Deus te deu um trabalho, um cargo, não deixe que isso esteja no teu coração em primeiro lugar. Não se afaste de Deus, não se esqueça que você só tem e que você é alguma coisa porque Deus te deu. Não deixe que isso venha tomar o primeiro lugar na tua vida, que isso venha preencher o teu coração. Deus dá oportunidade para todo mundo se arrepender, para todos se arrependerem. Todos. Se nós não nos prostrarmos, se você não se prostrar diante do Senhor e não reconhecer que Deus é o Senhor, que Ele é o único Deus, não deixar que Deus faça morada no teu coração, que Ele seja o teu Senhor. Porque quando você entrega a tua vida ao Senhor, quando você deixa que Deus entre no teu coração, Jesus passa a ser o teu Senhor. Quando você não tem o Senhor no teu coração, quando você coloca as coisas do mundo no teu coração, se afasta de Deus, o inimigo da tua alma, ele passa a ser o teu Senhor. E ele vai escravizar você. Mas quando você entrega a tua vida ao Senhor, Jesus passa a ser o teu Senhor. E Ele quer te dar vida e vida em abundância. E a vida sem Deus, ela traz morte espiritual. Mas a vida com Deus, com Jesus, você terá a vida eterna, a salvação. Deus é o único Deus que pode dar a salvação. Ele é o único Deus, Criador dos céus e da terra, que domina sobre tudo e sobre todos. E é o único Salvador. Então que o Senhor esteja no teu coração. Peço para o Senhor limpar o teu coração nessa noite, que Deus venha tirar tudo que tiver tomando lugar do Senhor no teu coração. Que o Senhor
faça a morada completa no teu coração. E que jamais você venha colocar outras coisas em primeiro lugar na tua vida. Nunca se afaste do Senhor. Porque Deus tem domínio sobre tudo e sobre todos. Ele pode dar, Ele pode tirar. Ele é o Deus que abre a porta, Ele é o Deus que fecha as portas. Ele faz aquilo que Ele quer, Ele domina sobre todos os reinos. A palavra do Senhor diz aqui que Ele domina sobre todos os reinos, nos céus e na terra, tanto sobre os anjos, quanto na terra sobre os homens. Ele usa os homens para fazer aquilo que Ele quer. Ele levanta bons reis e maus reis também. Então nós temos que orar também pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelos nossos reis, para que Deus dê sabedoria para eles, para que eles aceitem o Senhor como o único Senhor e Salvador. Deus é o único e absoluto. Deus tem propósito de vida e vida em abundância. O propósito de Deus em tudo isso aqui, em toda essa história, nós vemos aqui, no versículo 17, que diz assim: esta sentença é por decreto dos vigilantes, a fim de que conheçam todos os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos e dá a quem quer, e até o mais baixo dos homens constitui sobre rei. Então, essa sentença, tudo isso que aconteceu, é a fim de que todos conheçam, todos os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E também diz assim em 1 Pedro 5, no capítulo 5, no versículo 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Então nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, para que Ele nos exalte. Não que nós vamos ser exaltados, engrandecidos mais do que Deus, mas Deus quer te engrandecer. Mas para isso você tem que se prostrar aos pés do Senhor e reconhecer que Ele é o único Deus, o Deus de todos os seres da terra. É preciso se humilhar diante do Senhor. Como está o teu coração? Como está a tua vida, o teu coração? Qual é o Deus que você serve? Qual é o Deus? O mundo hoje nos apresenta muitos deuses, muitas religiões, muitos deuses. Mas só há um Deus, só Senhor sobre tudo e sobre todos. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos. E nós queremos somente o que está na palavra. Que for fora disso, nós rejeitamos em nome de Jesus. Que você venha querer um maná do céu. Aqui tem maná do céu, que tem palavra viva, pura. A palavra do Senhor é pura, é santa, é verdadeira. Nela não há mentira, não há engano. Não deixe que o mundo te engane. Não aceite qualquer coisa. Confira na palavra. Tudo que te falar, tudo que te disser, confira na palavra. Isso que eu falei aqui nessa noite, isso que eu preguei, confira na palavra. Leia a história de Daniel. Daniel era um profeta muito usado por Deus. Daniel tinha muitas qualidades. Se você for ver, vai ver que Daniel era sábio, era inteligente, porque Deus dava sabedoria e inteligência. Deus deu sabedoria, inteligência e conhecimento a ele mais do que aos outros, que todos os seus companheiros. Tinha outros jovens que estavam junto com ele, mas para Daniel em especial, Deus deu. Não que Deus faça distinção de pessoas, Deus ama a todos, mas Deus concede dons, e alguns Ele usa de um jeito e outros de outro. Daniel era sábio e ele era firme de coração. Era um homem de oração. A palavra do Senhor diz que ele orava, que ele levantava de madrugada, que ele orava várias vezes ao dia. E ele era fiel, ele era bom administrador, ele era justo. Ele servia ao rei, por isso ele foi escolhido. Você quer ser líder? Você quer se destacar? Então estude. Daniel era um homem estudado. Você quer conquistar um cargo? Você quer passar no concurso? Você quer ter uma profissão? Estude, se prepare. Assim como eles se prepararam, eles foram escolhidos porque eles tinham qualidades. Se você for fazer uma prova, um teste, e o outro estiver mais preparado que você pode não passar. Né? E Daniel passou,
porque ele era um homem preparado. Mas Daniel tinha uma qualidade muito especial, ele era fiel a Deus. Esse rei fazia decretos, tinha feito decreto antes, pedindo que se prostrassem diante de uma estátua que ele tinha feito. Mas Daniel propôs no coração que ele não ia se prostrar, ele não se prostrava. Daniel estava na Babilônia, ele foi trazido junto com os exilados para a Babilônia, mas o coração dele não tinha Babilônia. Ele estava morando na Babilônia, mas ele não tinha Babilônia no seu coração. Então, onde você estiver, onde Deus te colocar, é porque Deus quer que você dê testemunho, como Daniel deu esse testemunho sobre o Deus que ele servia. Deus quer que você dê testemunho do teu Deus. Talvez você esteja convivendo, ou morando, ou trabalhando em lugares onde tem pessoas que não conhecem o verdadeiro Deus. Deus te colocou exatamente para que você dê esse testemunho. Você falar para mostrar que tem Deus na tua vida. Então engrandeça o Senhor através do teu testemunho. Assim como Daniel não se prostrou, ele pôs no coração que ele não ia se contaminar com os deuses que eram adorados naquela região, naquele local, naquela época. Então, que nós sejamos como Daniel. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Agradecer a Deus por essa palavra. Eu espero que Deus tenha falado no seu coração. E não demore para entregar no seu coração, porque a palavra do Senhor diz que Jesus está às portas, Ele está voltando. Todos os sinais que nós vemos acontecendo mostram que a vinda do Senhor está próxima. E pode ser hoje, pode ser amanhã. Não espere você chegar numa situação caótica, como chegou esse rei, humilhado, né? Para reconhecer que Deus domina sobre todos. Entregue o seu coração nessa noite. Convida o Senhor para fazer morada. Diga para o Senhor: Jesus, entra no meu coração, faça morada. Amém? Amém. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Glórias a ti, Te louvamos, ó Deus, porque Tu és Deus acima de tudo, Aleluia, acima de Senhor. todos, Senhor. Que o Senhor seja exaltado e Aleluia, conhecido, Pai, através dessa palavra, Senhor, desse testemunho que foi lido, meu Deus. E que muitas pessoas, Senhor, venham ser curadas nessa noite, ó Deus. Muitas Sim, Deus. pessoas venham ser tocadas pelo Em Senhor, ó nome de Deus. Jesus. Venham ter sua vida transformada, Senhor, que possam testemunhar, Senhor, Sim, Deus. assim como esse rei, Em Senhor. nome de Que Jesus. possam também, Senhor, ser, Senhor, como Daniel, Senhor, que não se prostrou diante de outros Glórias a deuses, ti, Senhor. Senhor. Dá-nos, Senhor, força, Senhor. Dá-nos, Senhor, sabedoria, discernimento, entendimento, ó Deus, para resistirmos, ó Deus, às ciladas, Senhor, que o mundo tem colocado, ó Deus, para tirar, Senhor, os teus filhos da tua presença, Pai. Que a cada dia mais o Senhor esteja conosco, que o nosso coração venha a ser cada dia mais cheio da tua Aleluia, presença, Pai. sim, Deus. Em nome de Jesus, Nós Pai, te queremos louvamos isso e te para os nossos agradecemos, Senhor. Receba a nossa adoração e o nosso louvor, Senhor, nessa noite, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém, amém. Bendiga ao Senhor. Aleluia. O salmista disse: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Então, declare isso nessa noite. Aleluia, em nome Senhor. de Jesus. Porque Ele Glória te a ama, e Deus. como disse a palavra, né? Não há coração duro que o Senhor não possa quebrar, que o Senhor não possa transformar, que o Senhor transforme a tua vida nessa noite. Se você precisa do milagre, do toque de Deus, receba em nome de Jesus. Senhor.
mas que nessa noite o Espírito Santo de Deus faça você reconhecer o quanto que você é carente desse Deus. E que Ele não faz acepção de pessoa, como assim foi colocado. Ele te ama assim como você é. Aleluia! Ele não escolhe cor, porque foi Ele quem te deu a cor. Ele não reconhece você pelo que você tem, porque tudo que você tem, até mesmo o teu fôlego de vida, foi Ele quem te deu. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Esses dias eu vi alguém dizendo assim, de uma pessoa que era tão rica, bem sucedida, né? E ela diz assim: o meu pai morreu com tanta riqueza e faltou algo que é de graça para todo mundo, que é o fôlego da vida. Aleluia! Você não compra fôlego, nem mesmo através de aparelhos, porque quem tem o fôlego da vida é o Senhor. Aleluia. Então que o Senhor te sopre hoje, sopre, que o Espírito Santo sopre a verdadeira vida em você nessa noite, em o nome de Jesus. Pai eterno e querido Senhor, Glória a Deus. alcança, Deus, aquela pessoa que está agora no leito da enfermidade, Senhor. Aquela pessoa que está ali no hospital nos seus últimos suspiros, Pai. Porque o Senhor é o dono da vida. Foi o Senhor quem soprou no nariz de Adão, Senhor. O Senhor tem soprado, Senhor, fôlego de vida em nós, Pai querido e amado. Ó Deus amado, alcança aquele que necessita, aquele que não tem mais esperança, aquela pessoa que nesse momento já pensou em dar cabo da sua própria vida, porque já não tem mais significado a sua existência nessa terra. Meu Deus, em nome de Jesus, pelo teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que essa pessoa possa se levantar agora, em nome de Jesus, que ela não olhe a circunstância, que ela não olhe a derrota, não, Senhor, mas que ela veja em Ti como o Senhor, como autor e consumador da nossa fé. E assim como o Senhor mudou a sorte daquele rei Nabucodonosor, muda a sorte hoje, Senhor. Muda a sorte, Senhor, daquele que necessita, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você possa dormir hoje na graça do Senhor, que o Espírito Santo te conforte. E se você não tem sono, que o Espírito Santo sobre o sono sobre você nesta noite, aleluia, e venha revitalizar as tuas forças.